Bom dia a todos, eu sou Ana Teresa Lehmann, sou embaixadora com muito gosto da Empower Brands Community e venho convosco partilhar algumas ideias sobre um tema que me inquieta há muito. É sobre um tipo de desigualdade e discriminação que, sem prejuízo de haver outros, é, digamos assim, o que tem mais impacto em termos de população mundial, porque afeta metade da população do mundo e é justamente o problema da desigualdade de género. Desigualdade de género que está correlacionada com vários outros tipos de desigualdade, de idade, de raça, etc. Mas eu gostava de vos falar de desigualdade ou até de igualdade, que é o que mais me interessa, que é em termos de oportunidades, ou seja, de termos as mesmas condições de partida e não de resultados, porque os resultados, na minha ótica, nunca devem ter a pretensão de ser garantidos. Sempre de oportunidades para que cada um, baseado no seu mérito, possa desenvolver a sua vida, a sua carreira, a sua atividade. Ora, os números são lapidares. Enfim, o Global Gender Gap Report do World Economic Forum diz-nos claramente que são precisos 99,5 anos, ou seja, um século, para termos uma situação igualitária entre homens e mulheres se avançarmos ao ritmo atual. O que é mais preocupante é que, por exemplo, na América do Norte, que são precisos cerca de 150 anos, ou na Ásia, 163, a situação ainda é pior que, por exemplo, no Médio Oriente, que são precisos 140 anos. Nos países mais progressistas da Europa Ocidental seriam necessários mais 54 anos. O contexto é este. Também dizer-vos que ainda há 2 dias na comunicação social portuguesa saiu uma notícia também lapidar em que o Comitê dos Direitos Sociais do Conselho da Europa veio-nos puxar as orelhas a Portugal por não ter feito o suficiente e ter violado o compromisso de melhorar a situação em termos salariais. Por exemplo, em 2010, as mulheres oferiam menos 12,8% por hora, salário por hora, do que os homens. E em 2017 acentuou-se essa disparidade para 16,3%. Há muitos indicadores, as causas são variadas, sociais, económicas, culturais, tipos de contrato, etc., etc. Mas é verdade que as mulheres estão subrepresentadas em muitas profissões e em muitos setores, e mesmo onde estão muito bem representadas, que é o caso, por exemplo, da saúde, do setor público, da academia, não conseguem ascender ou conseguem muito raramente ascender a lugares de responsabilidade e de poder. Isso também acontece nas empresas. Enfim, nas empresas, apesar de termos passado em 2017 uma lei, enfim, as famosas cotas, a lei que visa chegar a uma maior paridade, o que é facto é que, e tem havido uma evolução positiva, mas, por exemplo, nas empresas cotadas, 25% dos membros do Conselho de Administração são mulheres. No entanto, em geral, em posições não executivas. Em todo o PSI 20, onde há 2 mulheres a liderar empresas, só há uma em funções de presidente executivo. A outra é em presidente não executivo. E são grandes mulheres. O que é facto também é que não há nenhuma mulher que não tenha laços familiares com o acionista de referência. E, portanto, é algo que nos deve convocar em termos de reflexão e nos deve incomodar. 7% das empresas europeias são lideradas por mulheres, apenas 7%. E, portanto, cargos de liderança, nomeadamente executiva, escapam às mulheres. Há uma consciencialização crescente para este facto. Queria também falar-vos de um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que tem cerca de 2 anos, as mulheres em Portugal hoje há 2 anos, e portanto traça um cenário muito preocupante, um cenário que é como um murro no estômago, que nos traça de facto uma imagem de mulheres exaustas, em burnout, carentes, mais mal pagas, etc. E conclui que são necessárias entre 5 a 6 gerações para termos, por exemplo, uma contribuição idêntica de mulheres e homens, mesmo em termos de tarefas domésticas. 75% dos homens não participam nas tarefas domésticas. Isso é bastante preocupante. É bastante preocupante porque já falámos das disparidades salariais nas funções remuneradas e Portugal é um dos países com maior participação das mulheres no mercado de trabalho, portanto a maior parte das mulheres trabalham fora. E além disso, há toda a componente não remunerada, que são os tais trabalhos em casa, trabalhos domésticos, trabalhos, enfim, que têm a ver com acompanhamento da família, dos filhos, dos idosos, da educação, dos dependentes, etc. E, portanto, há aqui uma situação de acumulação de frentes que se torna, de facto, tremenda.
para as mulheres. Isso é um facto e não é só em Portugal, é assim em todo o mundo. É uma sociedade muito enraizadamente de dominância masculina. O que acontece agora é que não podemos desperdiçar metade do talento mundial. Mesmo em setores muito tidos como progressistas, como o setor das tecnologias de informação, do digital, é ainda mais preocupante a disparidade, porque há muito menos mulheres a entrar nas faculdades de engenharia do que homens, isso é histórico. Enfim, depende um pouco das áreas, mas de facto, em tudo que são temas digitais, são percentagens muito pequenas. E mesmo que haja programas de recrutamento ativo de mulheres para esse tipo de empresas digitais, o que é facto é que muitas vezes não as encontram, por várias razões. Mas, sem dúvida, há aqui um condicionalismo que vem desde a infância. Desde o tipo de brinquedos que se dá às crianças, não é? A Barbie versus o Lego, para menina e para menina, etc. Portanto, aqui isto passa pelas famílias, isto passa pela cultura empresarial, isto passa, enfim, pelos governos, pela academia, e é algo que tem que se, de alguma forma, endereçar desde a mais tenra idade. E, portanto, há, sem dúvida, um conjunto de iniciativas e eu tenho, enfim, muito prazer em colaborar com algumas, como, por exemplo, ligadas a mulheres na tecnologia, como, por exemplo, um programa que se chama Champion for Change, a favor da diversidade no local de trabalho, etc. O tema da diversidade é o tema-chave aqui, porque quando se fala de desigualdade de género, é um dos tipos de desigualdade. Eu escolhi falar dele porque é o que afeta uma maior percentagem da população em todo o mundo. Há, sem dúvida, este tema, os factos são lapidares, há imensa literatura sobre isto, muitas vezes somos nós próprias, as mulheres, a dar tiros no pé, como também explica Sheryl Sandberg no seu livro Lean In. E, portanto, muitas vezes as mulheres são uma força invisível. Enfim, até há um livro que está muito em voga agora, de Caroline Criado, o Invisible Women. E, portanto, há muito a fazer. Queremos nós esperar 100 anos ou 6 gerações para que isto mude ao ritmo atual? Não. É certo que não será na minha geração nem na geração dos meus filhos que vamos ver igualdade, mas temos que acelerar. Temos que acelerar. Portugal está a fazer alguns esforços muito significativos, em todo o mundo proliferam iniciativas, mas tem que ser não só por iniciativa legislativa, está dentro de nós. E não é um tema só de mulheres, é um tema de homens, é um tema civilizacional. Os homens são tão importantes como nós na sensibilização e na mudança neste tipo de situação. E, portanto, precisamos de muitos he for she. Portanto, nada contra, de maneira nenhuma. Isto é tudo a favor dos homens, é tudo a favor das mulheres. Não interessa o género aqui. Interessa que todos tenhamos igualdade de oportunidades e que não desperdicemos metade do talento mundial.